A relatora do projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos na Câmara dos Deputados, Eni Ortiz, articula para que a proposta vá ao plenário da Casa e possa ter aprovação final ainda neste mês. A deputada teme que a proposta possa se arrastar até o fim do ano, caso a urgência para a tramitação não seja aprovada. A desoneração permite que até 17 setores, que são os maiores empregadores no país, paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de salário. Estamos falando dos setores têxtil, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção civil, fabricação de veículos, tecnologia e transportes. E para a gente entender como vai funcionar esta desoneração, nós conversamos agora com o advogado tributarista Júlio de Oliveira, que gentilmente nos atende nesta tarde aqui no Fast News. Doutor, a minha primeira pergunta é o seguinte: eu falei aí desses 17 setores, exemplifiquei esses setores que são beneficiados com a desoneração da folha de pagamento, mas se tem um número exato, por exemplo, de quantos milhões de trabalhadores no Brasil são beneficiados por essa desoneração? Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar novamente aqui com você, Bruno, e com toda a sua audiência. Olha, esse número, pelo que me consta, nunca foi divulgado exatamente, né, dentro desses 17 setores, quantos trabalhadores são atingidos. De fato, o que nós temos, né, é que a folha de salários no Brasil, ela tem uma carga bastante relevante, bastante alta, assim como outros setores da economia, né, como tem se destacado a tributação de consumo também, que é bastante elevada. Na tributação sobre a folha de salário, de fato, nós temos algo em torno a 34% a 43%, né, da remuneração, uma carga muito alta. Se a gente considerar os países da OCDE, esse número é por volta entre 16% e 20%. Sabemos que os países da OCDE, né, a maioria deles são países já desenvolvidos, mas há um grupo também de países em desenvolvimento dentro da OCDE, o que mostra que, de fato, a nossa tributação sobre a folha, ela é desestimuladora do crescimento do país, do crescimento da economia e do bom empreendedorismo. Nós precisaríamos ter uma tributação sobre a folha muito menor do que ela existe hoje. Agora, doutor, quais são as consequências imediatas se esse benefício não for mantido? O senhor falou muito sobre a questão do empreendedorismo, né? Eu imagino que se empreender no Brasil já é complicado, já é um desafio, imagino que com essa falta aí desse benefício vai ser mais complicado ainda, né? Perfeito. Se nós juntarmos essa alteração, né, ou essa, digamos, não confirmação dessa desoneração da folha, junto com todas essas alterações tributárias que se prevê, podemos ter um ambiente bastante desfavorável ao empreendedor, ao empresário em geral. O governo, né, vem colocando diversas alterações de tributação, algumas delas ligadas à simplificação, como a tributação sobre o consumo, né, a criação do IVA, IBS e CBS, mas também com vários impactos aí dentro dos diversos setores, principalmente os setores de serviço. Você tem alterações de imposto sobre a renda, com novas tributações que não existiam mais. Aliado a isso, caso venha o fim dessa desoneração, podemos ter um ambiente de aumento de carga tributária significativo. Já vi pronunciamentos divulgados pela imprensa do ministro Haddad, no sentido de uma revogação seletiva, aliás, de uma desoneração seletiva da folha. Então, por exemplo, somente os trabalhadores que ganhassem até um salário mínimo teriam essa carga sobre a folha de salários reduzida. Lembrando que essa desoneração só atinge esses 20% que, Bruno, você mencionou no começo da sua fala. Mas a folha de salário, ela tem uma série de outros tributos que incidem para chegar nesses 40% médios que eu mencionei. Então, tem as contribuições de terceiros, o Sistema S, o Fundo de Garantia, né, que por si só é 8%,
salário educação, esses chamado terceiros e o sistema S em geral e o fundo de garantia, eles não são atingidos e não foram atingidos por essa desoneração. A desoneração, ela só é a substituição desses 20% da parte da empresa, né, por um valor fixo sobre o faturamento, variando aí, né, de 1% a 4% esse valor fixo. Então, é importante dizer, né, que toda essa oneração sobre a folha, com certeza, é um desestímulo ao trabalho formal no Brasil e ao bom empreendedorismo. Doutor, quem nos acompanha nessa conversa é o professor Marcelo Suano, que está ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan e tem uma pergunta para o senhor. Doutor Júlio, boa tarde, um feliz Dia dos Pais para o senhor, muito obrigado por poder responder. Não seria uma pergunta, a expressão de uma certa angústia. Sempre que eu trabalhava com consultoria, em especial em estrangeiros que tentavam entender o Brasil, 3 eram os problemas que recorrentemente apareciam. O primeiro deles, entender a questão da legislação trabalhista. Para eles era uma loucura. A segunda era entender, afinal de contas, o funcionamento do sistema político brasileiro, porque eles não conseguem de forma alguma entender isso. E o terceiro, a questão tributária no Brasil, que era e ainda é um emaranhado de confusões, mais do que um processo de tributação. O que nós estamos vendo até o presente momento, para chegar nessa questão da desoneração, nós temos uma suposta reforma tributária, que não se sabe, afinal de contas, se ela vai reduzir ou não. Grande parte dos analistas falam que não haverá redução tributária, apenas uma simplificação que pode estimular o empreendedorismo, mas não vai ter redução, ao ponto de Sua Excelência, o ministro da Fazenda, falar, eles estão dizendo que não vai ter diminuição, porque eles não estão levando em conta certos fatores que ainda não foram apresentados. É claro, se você faz construção do cenário, o fator que é apresentado, e não aquilo que está implícito. Mas a pergunta que eu lhe faço, diante de todo esse emaranhado, temos a questão da desoneração da folha de pagamentos. Isso incide no tributo, com um governo que não passou ainda, apresentou, afinal de contas, qual será a forma de reduzir custos, aquilo que é o principal, os gastos do próprio governo. Não é contraditório para o governo aceitar uma desoneração da folha, porque isso vai incidir também nos tributos? Ou, se isso passar, quais serão as consequências para a questão da reforma tributária? Marcelo, também feliz Dia dos Pais, obrigado pela pergunta. Olha, de fato, nós teríamos que considerar, dentro daquilo que foi ponderado por você, o nosso sistema tributário como um todo, né? O grande problema que temos hoje, na minha avaliação, é que está se mexendo com muitos cenários de tributação ao mesmo tempo. Então, essa reforma gigante da tributação de consumo, né, com criação de 4 tributos novos, né? Se falava que seriam, né, que se extinguiriam 5 e se criaria 1, né? Depois passou a 2, agora já são 4, já tem imposto seletivo, uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, além do IBS e CBS. Então, essa simplificação, precisamos ver se realmente será simplificadora. Além disso, se fala em todas essas alterações de tributação sobre a renda, tributação e antecipação do imposto sobre a renda de aplicações no exterior, eventual tributação do imposto sobre a renda sobre lucros não distribuídos, todos esses elementos, né, aliados agora a uma eventual manutenção dessa desoneração parcial da folha. É importante dizer que é uma desoneração parcial, né? Como eu disse, nós temos uma carga que não é só essa dos 20%. E, ao meu ver, qual o principal defeito desse tipo de manutenção de desoneração? Não que eu não considere que ela seja relevante no cenário atual, em face de toda essa confusão e essa balbúrdia tributária que o Brasil vive. O grande ponto é você criar mais uma coxa de retalhos. Então, nós, de fato, no Brasil, não temos um sistema tributário, nós temos um amontoado de normas tributárias. E fica muito difícil dizer que um sistema possa ser minimamente adequado se ele não atender alguns requisitos do sistema tributário. Ele tem que ser transparente, ele tem que ser simples, ele tem que ser neutro. Toda vez que ele deixa de ser uma dessas características, o nosso sistema não atinge nenhum desses requisitos, tá? No nosso sistema atual. Então, qualquer nova forma que venha na tributação de consumo será melhor do que a que temos hoje, porque a de hoje é a pior do mundo. O nosso sistema de tributação sobre a folha de salários, ele é confuso, ele é desestimulador da formalização do vínculo.
Então, ele quase induz, né, as pessoas à pejotização ou outros mecanismos. Assim, para que nós possamos avaliar adequadamente o sistema de tributação sobre a folha, teríamos que verificar exatamente qual é o sistema de Estado que se quer. Então, se esse Estado, do tamanho que é hoje, já é grande, e se aparentemente, né, pelo Poder Executivo que está hoje no poder, e muitas vezes aliado ao Poder Legislativo também, se quer um Estado ainda maior, a sociedade brasileira precisa saber quanto de impostos ela vai pagar. Hoje, a tributação do consumo ela é muito escondida. Então, você esconde dentro do preço daquilo que se compra o preço do Estado. Um Estado que é ineficiente, infelizmente, algumas vezes corrupto, e não devolve às pessoas, principalmente aos mais pobres, parcela significativa desses tributos que são arrecadados. O mesmo se diga em relação à tributação sobre a folha de salários, que é muito alta, e o retorno em termos de saúde, de previdência social e de assistência social está muito aquém daquilo que se espera. Então, vamos fazer uma profissão de fé no Estado, vamos arrecadar mais tributo e vamos aumentar a base tributária desse Estado? Ou assim, é imperativo que se verifique exatamente a carga que temos hoje, se mostre isso a toda a população e para que nós tenhamos um sistema tributário que gere cidadania. Enquanto nós não gerarmos cidadania com o nosso sistema tributário pela transparência, todo cidadão vai se entender um pedinte. E nós, longe disso, nós temos um sistema tributário que é bastante relevante em termos de arrecadação e que devolve pouco ao trabalhador, aos mais pobres e mesmo à classe média. A forma como se encaminha atualmente essas reformas todas que mencionei vai atingir, ao meu ver, drasticamente a classe média brasileira e pode encolher mais ainda uma classe média que já é muito pequena. Bem, nós recebemos na tarde deste domingo aqui no Fast News o advogado tributarista, o Júlio Oliveira. Muito obrigado pela presença aqui no Fast News. Eu que agradeço a gentileza.